something new, but nobody hired me to do a romance, like a La La Land, this kind of. I want to do Would you something like different. to do La La Land? Yes. And by the way, he has a wonderful voice. Jack Chan fez 70 anos no dia 7 de abril de 2024 e vamos lembrar um pouco da trajetória dele até agora e descobrir por onde esse ator anda. Jack Chan é um dos maiores atores, se não o maior ator de filmes de artes marciais que existiu na história do cinema, mas um pouco sumido. Contudo, eu tenho certeza que você já assistiu alguns filmes dele, que provavelmente esses filmes são da fase americana dele, quando ele estava fazendo filmes em Hollywood. Se você não é um desses fãs que vai atrás do trabalho, provavelmente você não assistiu os filmes chineses. Bom, a questão é que Jack Chan, ele começou lá de baixo, ele fazia parte de uma ópera de Pequim, e ele começou fazendo pontas, só que figurações em filmes de Kung Fu, só que não eram qualquer figurações, era a figuração mais básica que se tinha para fazer. No caso, ele fazia cadáveres, aquelas pessoas que nas cenas de luta morriam e ficavam só jogadas lá. Pois é, ele fazia essas pessoas. Até que ele começou a se destacar, e isso ele fala nesse livro aqui, Jack Chan Never Grow Up, de 2018. Eu li esse livro há alguns anos atrás, e nesse livro ele fala de essa história que ele começou a se destacar fazendo figurações de cadáveres. Figuração de cadáveres. E as pessoas começaram a chamar ele para fazer figurações um pouco melhores, e nisso ele foi crescendo, se tornando um figurante cada vez com mais destaque, até arrumar falas e por aí vai. Então, e aí ele acabou virando coreógrafo, diretor de ação, até conseguir uma vaga como ator de fato nesses filmes. Né? Então, no final da década de 70 ele fez um hit, e aí ele começou a fazer alguns hits ali em Hong Kong. Foi quando, em 1980, o estúdio que ele fazia parte, que era a Golden Harvest, mesmo estúdio do Bruce Lee, falou, cara, vai tentar a sorte nos Estados Unidos, porque lá o Bruce Lee já é uma figura consolidada e estão sentindo falta de um novo ator de ação, então vai lá tentar. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, o link vai estar aqui no card, e aí o Jack Chan foi e... Não, na verdade ele fez esse filme aqui com o mesmo diretor do Enter the Dragon, o filme do Bruce Lee, que é o Robert Close, e diferenciava muito do que o Jack Chan fazia. Então o filme acabou sendo um fracasso, ele não conseguiu se destacar nos Estados Unidos e voltou para Hong Kong para fazer filme lá. Então passaram-se mais um tempo, né? Ele fez algumas coadjuvâncias ali em Hollywood, e aí meio que em 1985 ele volta e tenta mais. Ele já continuou fazendo hits em Hong Kong, né? Ele já era um ator super consagrado lá. E aí ele volta para Hollywood para tentar fazer mais um filme chamado O Protetor. Ele fez esse filme, não deu muito certo, várias brigas com o diretor, também se diferenciava muito do que ele costumava fazer e que consagrava ele. E ele volta para Hong Kong e faz um filme resposta a Hollywood, que é Police Story, que virou seu maior clássico na Ásia e um dos maiores clássicos da filmografia dele. Tem link aqui no card falando só sobre esse acontecido, então se você quiser saber mais sobre que filme é esse Protetor, Police Story, qual o contexto nasceu esse filme, por que ele é um filme resposta a Hollywood, clica aqui. Enfim, depois de 1985 ele meio que desistiu e ficou um bom tempo sem tentar arriscar de novo uma carreira em Hollywood, até porque ele já era consagrado na Ásia inteira e na Europa. Filmes como Detonando em Barcelona, primeiro Armadura de Deus, que se passa na Espanha, na verdade os dois passam lá, consagraram ele um pouco, de certa forma, no mercado europeu, e ele já era consagrado no Japão, China, Taiwan, Hong Kong, toda aquela Coreia do Sul, toda aquela parte da Ásia. Então, para ele, não tinha muita diferença ser bem sucedido em Hollywood ou não. Então, ele ficou ali no save, porque praticamente tudo que ele fazia era recorde de bilheteria. Mas os anos foram passando, ele foi crescendo cada vez mais, ele não teve aquele pico e depois caiu, ele foi só crescendo e conseguindo ficar no topo. Então ele tenta mais uma vez, é uma última tentativa. Aconteceu algumas coisas ali para ele fazer isso, eu posso contar num vídeo futuramente. Mas ele vai de novo, mas ele não vai para Hollywood, ele vai para o Canadá. Um filme que se chamaria Rumble in the Quebec, eu acho, em Montreal, uma coisa assim. Seria um filme que se passaria no Canadá, porque foi filmado lá. Mas o diretor falou assim, não, vamos botar esse filme como se passasse em Nova York, porque ele tem um apelo maior e mais pessoas vão assistir e tal, né? O próprio Nova York já é um personagem, né? Assim, já é uma coisa da cultura popular.
então vamos fazer como se fosse passado lá. E foi o que aconteceu. Em 1995, ele fez um filme de baixo orçamento no Canadá, chamado Rumble in the Bronx, que aqui em português se chama Detonando em Nova York. E aí, por incrível que pareça, deu zebra e esse filme fez sucesso. Não foi um sucesso, meu Deus, que sucesso, mas fez um relativo sucesso. Finalmente conseguiu adentrar o mercado dos Estados Unidos e se tornar uma figura relativamente famosa. Ele já era amigo de outras pessoas famosas, né, como o Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger e dentre outros. E o que acontece é que ele finalmente conseguiu uma chance de estrelar um filme de grande orçamento, um grande filme de ação em Hollywood. E esse filme foi em 1998, chamado A Hora do Rush. A Hora do Rush, ele contracena, né, o seu parceiro de cena é o Chris Tucker, que também estava em alta naquela época. E esse filme foi um sucesso monstruoso. Esse filme, fez uma bilheteria enorme, deixou o Jack Chan simplesmente famoso no mundo inteiro e acabou se tornando a trilogia A Hora do Rush e acabou abrindo espaço não só para ele fazer outros filmes de sucesso, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas acabou abrindo espaço para toda a indústria asiática entrar no mercado hollywoodiano. Então, desde atores, né, como o próprio Jack Chan, mas também você teve a Michelle Yeoh, você teve o Chow Yun-fat, você teve o Jet Li, o Donnie Yen, todas essas pessoas entraram lá em Hollywood para fazer filmes de ação. Como você também teve diretores como o próprio Ang Lee, né, filmando o Tigre e o Dragão com a Michelle Yeoh e o Chow Yun-fat. E você teve também os dublês que entraram no mercado. E aí entra a primeira crítica a Hollywood que o Jack Chan faz, que ele diz que no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, Hollywood percebeu que os filmes de ação da Ásia realmente eram muito melhores do que os deles. Chamaram toda essa galera asiática para integrar no mercado audiovisual de Hollywood. E quando eles aprenderam como é que se faz o beabá, eles simplesmente chutaram essa galera. Então, Jet Li não tem mais espaço, o Donnie Yen, todo esse pessoal, os dublês, mas todos eles acabaram voltando a ficar desempregados. O que foi uma coisa que magoou muito ele, né? Eles chamaram a gente, aprenderam com a gente, agora chutaram a gente. Strike 1, vamos ver como é que vai ficar as próximas cenas. The audience. Different side of Jackie Chan. It's not just like a Rush Hour 1, Shanghai Noon, like this. So Jackie Chan 63 can serve some drama for the audience. How challenging was for you to play? Bom, e os outros principais filmes do Jackie Chan em Hollywood, além do Hora do Rush, 1, 2 e 3, são justamente o Bater ou Correr em Londres, O Terno de $2 milhões, Missão Quase Impossível, esse já no final, né? Já não tava fazendo filmes tão legais lá. E aí ele acabou ficando um pouco... Porque assim, na China ele fazia vários tipos de filme. É claro que a maioria eram meio parecidos, né? Pra manter a assinatura dele. Mas lá ele sempre teve muita liberdade pra experimentar outras coisas. Então ele fazia drama, ele fazia comédia, ele fazia ação, ele fazia... Enfim, filmes com uma carga mais pesada, fazia terror e por aí vai, né? Então lá ele sempre teve essa liberdade de explorar vários temas. Lá ele podia dirigir, ele faz a coreografia dele, ele escrevia o roteiro. Ele podia fazer o que quisesse lá porque ele tinha total controle criativo. Em Hollywood não. Então isso foi começando a incomodar ele e ele percebeu que ele sempre fazia os mesmos personagens, Hollywood sempre chamava ele para fazer os mesmos personagens, que era um inspetor Chan, um policial Chan, enfim, era sempre um policial, um inspetor, um detetive, alguma coisa assim, contracenava contra a pessoa e fazia aquele mesmo tipo de filme. Então ele se sentiu muito ofendido porque ele tentava fazer outros filmes em Hollywood, tentava fazer musicais, porque para quem não sabe ele é cantor, tentava fazer, enfim, dramas, tentava fazer outros tipos de filmes e não conseguia e não tinha espaço. Então, como ele disse em várias entrevistas isso, não tô tirando da minha cabeça, ele falou isso em várias entrevistas, se eu achar eu boto algumas aqui. In Hollywood, there's so many years I received the script, always police from Hong Kong, police from China. I wanted something new, but nobody hired me to do a romance, like a La La Land, this kind of. I want to do something different. Would you like to do La La Land? Yes. And by the way, he has a wonderful voice. So like a Rush Hour 1, Shanghai Noon, like this. So Jackie Chan 63 can serve some drama for... E ele disse que começou a dar um gelo, né, em Hollywood, começou a recusar vários papéis e ele voltou para a China e já está lá há um bom tempo. No caso, ele recusou papel até, num dos últimos casos que a gente sabe, ele recusou papel até no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né, aquele personagem do Ken Yu-kwan era para ser o Jack Chan, mas ele acabou recusando porque ele não sai mais da China para fazer filme faz um bom tempo. Ele fez O Estrangeiro em 2017 na Inglaterra,
com o Pierce Brosnan, mas é um filme diferente, é um filme de ação, mas ele tem uma carga dramática muito pesada, né? Lembra esses filmes que o Mel Gibson faz. Enfim, ele acabou fazendo essa gama de filmes lá em Hollywood, simplesmente enjoou, porque sempre era a mesma coisa, não era mais nenhuma novidade, nenhum desafio para ele. Ele se sentia muito limitado e muito estereotipado nesses personagens sempre, então ele acabou que meio dando aqui um gelo em Hollywood. Não pense que por ele fazer só filme na Ásia, ele tá mal, porque na verdade, no começo dos anos 10 ali, 2010, 2012, 13, quando a Marvel tava no auge com o Homem de Ferro, né, faturando milhões e milhões de dólares, e tudo que a Marvel lançava e todos aqueles atores estavam super em alta e ganhando muito dinheiro, o Jack Chan ainda ganhava mais do que eles, e ele foi considerado mais ou menos em 2015, se eu não me engano, o segundo ator mais bem pago do cinema, só perdendo por Robert Downey Jr., que era a figura principal da Marvel naquela época. Então você vê, né, que o cara, mesmo não fazendo filme lá, os filmes que ele fazia na Ásia eram simplesmente gigantes, né, porque lá ele tem um império, assim, são muitos filmes que não chegam pra gente, mas que lá são recordes de bilheteria, que a galera consome mesmo o cinema de lá, tipo... Não é que nem no Brasil que 90%, 95% ou até 100% do que a gente consome é internacional. Não, lá na China, Hong Kong e outros países, eles consomem filmes estrangeiros, mas eles têm muito apreço pelo cinema nacional deles, até porque é um cinema com muito investimento. A China e Índia têm tanto investimento quanto Hollywood, né? No caso, a Índia tem até mais dinheiro investido do que Hollywood. China with Jackie Chan. Is it just ridiculous? He's the man. Jackie owned everything. He's like, you like hotel? He said, you like hotel? I said, yeah, it's my hotel. That's my hotel. No. With like 15 people, and then I'm like in the back of the 15 people. Jackie, wait up, hold up. This don't look right, man. We supposed to be together. Então, ele começou a ficar por lá e ele não vai muito, assim, pra lá. Faz um bom tempo que ele não faz filme em Hollywood. Mas isso não quer dizer que não existam colaborações, né? A verdade é que ele não vai pra lá porque ele tá dando um gelo em Hollywood. Mas acontece que quando ele quer trabalhar com alguma celebridade, algum artista dos Estados Unidos, eles vão até o Jack Chan, né? Aquele negócio, se Maomé vai à montanha, a montanha vai até Jack Chan. Então, o Jack Chan ainda é valorizado, sim, ele ainda é chamado pra lá, ele que não quer ir, mas as pessoas vão atrás dele. No caso, ele fez um filme recentemente com o John Cena, né? Quando o John Cena tava em alta como Pacificador, tá até na Netflix. Ele também fez um filme recentemente com o Arnold Schwarzenegger também, eu vou colocar aqui o pôster. Também foi um filme bem visto lá na Ásia como um todo, né? Uma colaboração que já tinha acontecido quando ele estava nos Estados Unidos, fazendo Volta ao Mundo em 80 Dias. E agora retornou, mas o Schwarzenegger tem mais destaque nesse filme. Ele também está dirigindo um filme com Noah Centineo e essa outra atriz aqui. No caso, ele não vai participar, ele só está dirigindo. Ele fez um filme muito famoso que ele interpreta... É meio que uma metalinguagem. Ele interpreta um dublê velho, então é um cara que está meio fora do mercado porque já está velho. E aí ele tem um cavalo treinado para cinema, e aí ele meio que dialoga com a própria carreira. Tem até aquela cena famosa, eu vou deixar um card de um shorts que eu postei com essa cena, se você quiser ver essa cena, tá aqui, desse filme dele. Enfim, ele ainda faz hits lá em Hong Kong, certo? Então... por onde anda o Jack Chan? Por onde anda ele tá ganhando muito dinheiro fazendo filme em Hong Kong, né? Ele só tá dando um gelo em Hollywood. Contudo, vem a notícia quente do dia que ele vai voltar pra franquia Karate Kid. Se eu não me engano, é o 6º filme da série. E além de ter o Jack Chan, vai ter o Daniel LaRusso, né? O protagonista, o Ralph Macchio da saga original. Então vão ter essas duas pessoas juntas. E vai ser a volta dele a uma produção hollywoodiana, né? Eu não sei se ele vai gravar da China ou se ele vai voar pra Hollywood. Hi everyone, we've got big news. We're starring in a new Karate Kid movie together. That's big news. Hollywood para fazer isso. E vale lembrar também que em 2016 o Jack Chan ganhou um Oscar honorário, então ele foi lá receber o Oscar na academia mesmo, o que foi uma grande honra para ele, né? E terminou de consagrar ele nos Estados Unidos, porque esse é o prêmio maior dos festivais americanos. Esses foram alguns dos filmes que ele fez no passado, antes de entrar, quando estava tentando adentrar no mercado, né? Esses filmes que eu mostrei aqui, Hora do Rush, Bater ou Correr, Missão Quase Impossível, A Volta ao Mundo em 80 Dias, foram filmes que ele fez no auge da Ásia ali, em Hollywood. Só que depois ele deu um gelo, e agora esses filmes que eu comentei com vocês são filmes que ele anda fazendo lá em Hong Kong, e que chegou o ano da volta dele, né? Onde ele vai estar novamente num filme hollywoodiano. Não sei se pesou ele ter recusado o papel na Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que acabou ganhando vários Oscars, inclusive deu o Oscar pra Michelle Yeoh, né? E aí ele, cara, acho que tá na hora de eu voltar. Não sei o que é que passou naquela cabecinha, mas ele vai voltar pra Hollywood e vai ser com Karate Kid, filme que ele já fez, né? Um papel de mentor em 2010, eu acho. Então, é mais ou menos por aí que anda o Jack Chan. Ele, enfim, faz parte de
várias comunidades beneficentes, né? Ele doa muito seu dinheiro, já falou que vai deixar tudo que ele tem pra caridade. Ele canta, ele tem programas, ele já participou de realities em Hong Kong. Ele tá fazendo filme não só como ator, mas como produtor, dublador, coreógrafo, roteirista, diretor e tudo que você puder imaginar. Então ele anda muito bem ainda, assim, apesar de ele já ser uma pessoa na terceira idade. Ele ainda continua fazendo filmes de ação, só que obviamente bem mais contidos. É por aí que ele anda hoje, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. You to play the Challenge, always the English. Always English on the set. You know, that makes me nervous. Eu sou o Caio Aragão, sou criador de conteúdo e comunicador e tô quase todo dia aqui no YouTube postando os vídeos e shorts sobre cinema e cultura pop. Então se você quiser saber mais sobre esse universo, não deixa de se inscrever e eu vou te ver no próximo vídeo. Até lá! You get so many movie award in the world. When are you get one of these? Then I just look at my dad, ha ha ha. There, I only make comedy action movies. 56 years film industry, making more than 200 films. I break so many bones. Finally, this is mine.